Muito bem, pessoal. Aí, as geleiras armazenam a água, né? Aqui nós temos uma foto da geleira Hubbard, no estado do Alasca, nos Estados Unidos, né? Armazena água por um longo tempo como parte do ciclo hidrológico. No entanto, principalmente por causa do recente aquecimento global, muitas das geleiras do mundo estão derretendo lentamente. Aí, a água, ela pode então erodir as paredes, né? No Antelope Canyon, ela vai esculpindo então, na verdade, né? Através do seu movimento, através da fluidez, ela vai esculpindo aí as rochas. Nós temos essa foto. E agora nós vamos começar a falar um pouquinho também. O próximo ciclo vai ser do carbono, né? Então, propriedades únicas da água, né? Ela tem, devido às suas ligações de hidrogênio entre as moléculas, já estudamos isso em bioquímica. Existe um líquido sobre uma grande gama de temperatura, né? Muda a temperatura lentamente. O ponto de ebulição é 100, congelamento é 0, certo? Ela expande quando congela, pode expandir até 9% do seu volume. Ela é considerada o solvente universal e filtra a radiação UV prejudicial. Então, olhe bem, nós temos aqui as moléculas de água estabelecendo as ligações de hidrogênio, que antigamente era chamada de pontos de hidrogênio, né? Cada polo positivo atrai pelo polo negativo. Então, uma molécula de água pode fazer então essas chamadas ligações, que é chamada de hidrogênio. O que é ligação de hidrogênio? É hidrogênio interagindo com os elementos mais eletronegativos da fila de eletronegatividade, que é o flúor, oxigênio e o nitrogênio, né? Então nós temos aí a interação H e O e formando então essa estrutura. Por isso que se você tiver uma estrutura hexagonal bem formadinha, você tem um cristal de gelo, né? Então, quando forma um cristal de gelo, você aumenta o volume interno, por isso que a água expande 9% e diminui a sua densidade. Muito bem. Como o sal se dissolve na água, né? Isso foi proposto então por Arrhenius, né? Explicando, né? Que, voltando aqui o slide, aí, a água ela pode, como fala, envolver o sódio, o Na e o Cl- pelo lado positivo e o lado negativo, ela vai solvatar o sal, né? Então o sódio, Na+, ele é envolvido pelo lado negativo da água, pelos oxigênios. E o cloreto, que é negativo, é envolvido pelos hidrogênios, que é o lado positivo. Então isso nós chamamos de solvatação. Isso também foi falado em bioquímica para vocês, tá? Esse é o Svante Arrhenius, né? Explicou isso aí. E aqui vamos começar o ciclo do carbono, que ele depende da fotossíntese e da respiração. Então este elo entre fotossíntese, produtores e respiração aeróbica em produtores, consumidores e decompositores, né? O CO2 adicional é liberado na atmosfera. Isso é devido ao que? Derrubada de árvores, queima de combustíveis fósseis, aquece a atmosfera, né? Então o uso dos combustíveis fósseis excessivo, carvão, biogás, né? O gás natural, o petróleo, a gasolina, isso tem aumentado muito a quantidade de CO2 na atmosfera, né, pessoal? Tem causado efeito estufa e nós sabemos que isso acontece. Muito bem, o ciclo do carbono. O carbono é um elemento básico dos carboidratos, gorduras, proteínas, DNA e outros compostos orgânicos necessários à vida. Vários compostos de carbono circulam pela biosfera, atmosfera e em partes da hidrosfera por meio do ciclo do carbono, mostrado na figura 3.19. Está aqui, tá? Esse ciclo é baseado no gás de dióxido de carbono, que representa 0,039% do volume de atmosfera da Terra, também dissolvido em água. O dióxido de carbono, com o vapor da água, né, do ciclo da água, é um dos principais componentes do termostato da atmosfera. Se o ciclo do carbono remover muito CO2 da atmosfera, o clima vai esfriar. E se o gerar em excesso, o clima ficará mais quente. Assim, mesmo as pequenas mudanças desse ciclo causadas por fatores naturais ou humanos podem afetar o clima da Terra. E assim, ajudam a determinar os tipos de vida que podem existir em vários lugares. Os produtores terrestres removem o CO2
da atmosfera e os aquáticos o removem da água. Tá? Esses produtores usam a fotossíntese para converter o CO2 em carboidratos mais complexos, tais como a glicose. As células de produtores que consomem oxigênio, consumidores e decompositores, realizam respiração aeróbica. Esse processo quebra a glicose e outros compostos orgânicos complexos para produzir CO2 na atmosfera e na água para ser reutilizada pelos produtores. Tal ligação entre fotossíntese em produtores e a respiração aeróbica em produtores, consumidores e decompositores faz circular o carbono na biosfera. O oxigênio e hidrogênio, outros elementos em carboidratos, circulam quase com o carbono. Outros átomos de carbono levam muito tempo para reciclar, né? Alguns átomos de carbono levam muito tempo para reciclar. Decompositores liberam o carbono armazenado nos corpos de organismos mortos na Terra de volta ao ar na forma de CO2. No entanto, na água, decompositores liberam carbono que pode ser armazenado como carboidratos insolúveis em sedimentos no fundo. Na verdade, os sedimentos marinhos são a maior depósito de carbono na Terra. Durante milhões de anos, depósitos enterrados de matéria vegetal morta e bactérias são comprimidos entre as camadas de sedimento, em que a alta pressão e o calor os convertem em combustíveis fósseis, contendo carbono, como carvão, petróleo e gás natural. Nós comentamos isso com vocês, né? Muito bem. Esse carbono não é liberado para a atmosfera como CO2 para reciclagem até que esses combustíveis sejam extraídos e queimados ou processos geológicos ao longo prazo exponham esses depósitos ao ar. Em apenas algumas centenas de anos, extraímos e queimamos enormes quantidades de combustíveis fósseis que levaram milhões de anos para se formar. É por isso que, em uma escala de tempo humana, os combustíveis fósseis são recursos não renováveis. Nós vimos isso em gestão ambiental. É quando o professor Barbieri falou, recursos renováveis e não renováveis. Está muito intimamente ligado ao nosso tempo, à nossa necessidade, né? Nós precisamos de questões de décadas. E a natureza pode renovar tudo, né? Mas o tempo da Terra não é o tempo do homem. Então, às vezes, o que precisa de milhares de anos para ser renovado, para nós, é classificado como sendo então um recurso, né, não renovável, tá? Mas tudo é possível ser reciclado na Terra, ok? Estamos alterando o ciclo do carbono. Veja as setas vermelhas na figura 3.19, principalmente pela adição de grandes quantidades de dióxido de carbono na atmosfera, ok? Então, nós temos aqui essa figura. Este modelo simplificado ilustra a circulação de várias formas de carbono no ciclo do carbono global, né? Com impactos nocivos de atividades humanas indicados pelas setas vermelhas. A pergunta: quais são as 3 formas pelas quais você afeta direto ou indiretamente o ciclo do carbono? Então vamos lá, vamos responder, né? Isso aí. Aí, você tem, primeiramente, estamos alterando o ciclo do carbono, principalmente pela adição de grandes quantidades de dióxido de carbono na atmosfera, quando queimamos combustíveis fósseis contendo carbono, principalmente carvão, para produzir eletricidade. Tá? Também o alteramos ao desmatarmos a vegetação, que absorve carbono nas florestas, o mais rápido do que elas podem voltar a crescer. As atividades humanas estão alterando tanto a taxa de fluxo de energia quanto a ciclagem de nutrientes dentro do ciclo do carbono. Em outras palavras, a humanidade tem uma pegada de carbono grande e crescente, que constitui uma parte significativa da nossa pegada ecológica global. Os modelos computacionais
dos sistemas climáticos da Terra indicam que o aumento das concentrações de CO2 e de outros gases de efeito estufa, como o metano, muito provavelmente aquecerão a atmosfera, aumentando o efeito estufa natural do planeta e, portanto, contribuindo para mudanças climáticas da Terra durante esse século, como discutimos, né? Já em sala de aula, como já foi passado naquele documentário Uma Verdade Inconveniente para Vocês. Muito bem.